Bom dia, crianças! Tudo bem? Vamos para mais uma aula? E qual será o nosso assunto de hoje? Hoje nós vamos falar sobre cuidando com cuidado. Uai, mas o que será que nós temos que cuidar com cuidado? Vamos ler um versículo da Bíblia para a gente descobrir? Pega a sua Bíblia, abra aí no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 2, verso 15. Vamos ler? Gênesis 2, 15. Diz assim: O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Olha o que nós devemos cuidar com cuidado. Do jardim do Éden. É o que diz a Bíblia. Mas tia Kelly, a gente não mora mais no jardim do Éden. É verdade, a gente não mora no jardim do Éden. Então, do que nós devemos cuidar? Do que a Bíblia está falando? E a Bíblia estava falando para Adão. Não falou. Foi aqui, não foi que Deus falou? E Deus mandou o homem cuidar. O homem aqui na época era Adão. Mas quando a Bíblia diz o homem, está falando para todos nós, para mim, para você. Vamos fazer uma oração e pedir para Deus nos guiar nessa aula? Feche os olhinhos. Santo e glorioso Deus, mais uma vez, Pai, na tua presença, nós viemos te adorar, exaltar o teu santo nome, reconhecer, Pai, que tu és o único Deus verdadeiro e que não existe outro Deus além de ti. Te agradecer pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela salvação, pelo perdão dos nossos pecados, pela tua morte na cruz por amor a nós, Pai. Te pedimos ainda nesta manhã que o Senhor nos ajude, Pai, ilumine a nossa mente, o nosso coração, para que a gente entenda a tua palavra e que a gente guarde no nosso coração os teus mandamentos e que a gente cumpra os teus mandamentos. Nós precisamos da tua ajuda porque nós somos totalmente dependentes de ti. É isso que nós te pedimos e já lhe agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos lá? Então nós já vimos que nós temos uma ordem de cuidar com cuidado. E que essa ordem foi dada lá para Adão no jardim do Éden. Mas que essa ordem não serve só para o Adão, serve para mim, para a tia Kelly e para cada um de vocês. Mas e se a gente não mora mais no jardim do Éden, então do que nós temos que cuidar? Aonde nós vivemos hoje? No planeta Terra. O jardim do Éden fazia parte do planeta Terra, mas a gente foi crescendo, Adão teve filhos, teve netos, e as pessoas foram, morando em todos os cantos da Terra. Então hoje nós temos que cuidar de cada cantinho da Terra. E isso tem um nome, essa ordem de Deus tem um nome. Que nome será esse? Essa ordem chama mandato cultural. Isso mesmo. Vamos repetir com a tia Kelly? Mandato cultural. Esse é o nome dessa ordem dada por Deus a cada um de nós. Vamos relembrar um pouquinho sobre a criação, como tudo começou, como que Deus fez as coisas? Vocês lembram o que aconteceu lá no primeiro dia da criação? Olha lá. Houve separação. Separação entre o quê? Entre a luz e as trevas. Vocês lembram? Entre dia e noite. E no segundo dia, o que Deus fez? Vocês lembram? No segundo dia, Deus fez separação entre as águas que ficariam aqui embaixo na terra e as águas lá de cima do firmamento, do céu. E no terceiro dia,
o que Deus fez no terceiro dia? Deus fez surgir terra seca. Deus criou os mares e fez surgir a terra seca. E aonde Deus fez surgir a terra seca, ele já fez crescer plantinhas. Isso no terceiro dia. E no quarto dia? O que Deus criou no quarto dia? Olha só, Deus criou os luminares, o sol para iluminar o dia e a lua para iluminar a noite. E vocês sabem de uma coisa interessante, uma curiosidade? A Bíblia foi escrita há muito tempo. E desde que a Bíblia foi escrita e que foi registrado que Deus criou o sol e a lua, lá na Bíblia fala que o sol é o grandão, ele é o maior para iluminar o dia. E a lua é menor para iluminar a noite. E vocês sabem que há um tempo atrás, como a gente vê o sol pequenininho durante o dia e a gente vê a lua às vezes grandona à noite, as pessoas achavam que a lua era maior que o sol? As pessoas achavam que era a lua que era grandona e que o sol era menor. E só mais recentemente que eles souberam que não, que na verdade é o sol que é grandão e a lua é menor. Ah, se os cientistas tivessem acreditado na Bíblia, não é mesmo? E depois disso, o que Deus fez no quinto dia? Olha só, Deus fez as aves para voar lá no firmamento. Lembra que ele tinha feito o firmamento? Ele fez as aves para voar no firmamento. E olha o que mais que Deus fez. Os animais marinhos. Olha como Deus faz tudo certinho. Teria como Deus criar os animais marinhos sem ter criado o mar? É lógico que não. Mas Deus fez tudo certinho. Primeiro ele criou o céu e depois os pássaros, e primeiro ele criou o mar e depois os peixinhos. Deus faz tudo muito certinho, não é mesmo? E no sexto dia, o que Deus criou? Olha só, Deus criou os animais terrestres e criou também o homem, Adão e Eva. Olha que interessante. E foi aí, quando Deus criou Adão e Eva, que veio uma ordem para Adão e Eva. Abram com a tia Kelly agora em Gênesis 2, 26. Gênesis 2, 26. Vamos lá? Mas corrigindo, é Gênesis, não é o 2, tá bom? É Gênesis 1, 26. Diz assim: Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E prestem atenção na palavra que vai vir agora. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Olha que interessante. Deus mandou que Adão, que o homem, dominasse sobre toda a criação que Deus tinha feito. E aí, a gente pode pensar assim: ah, mas era para Adão dominar? E pensar de forma negativa nesse dominar. Dominar de estar por cima. Mas não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia, quando ela diz para o homem dominar a criação, ela está dizendo assim: imagine com a tia Kelly, que um time de futebol, ele está todo o tempo em primeiro lugar num campeonato. Em todo o tempo ele está em primeiro lugar no campeonato. Ele está o quê? Dominando o campeonato. Imaginem outro exemplo.
Imagine que eu falasse muito bem o idioma inglês, que eu falasse muito bem. Então, como é que eu ia falar para as pessoas que eu falo muito bem o idioma inglês, italiano, seja o que for? Eu ia falar assim: eu domino o idioma italiano, o idioma francês, eu domino, eu sei muito bem. É nesse sentido de dominar, de cuidar, de preservar. É isso que a Bíblia está falando para nós, para Adão, quando estava lá no Jardim do Éden, e está falando para mim e para você hoje. Para a gente dominar, para a gente cuidar, para a gente preservar o nosso planeta Terra. Para a gente preservar toda a criação de Deus. E aí, eu fico pensando, e vocês também podem pensar, será que Adão ficava lá no jardim do Éden o tempo todo descansando, de perna para cima sem fazer nada? Lá no jardim do Éden não tinha mercado, ele não precisava ir no mercado, ele não precisava pagar a conta de luz, não precisava ir na lotérica, ir no banco. Não tinha essas coisas para ele ficar se preocupando. Então, será que Adão ficava o tempo inteiro lá sem fazer nada? Deus deu tarefas para o Adão. Pediu para Adão dar nome para todos os animais. Olha só, foi Adão que colocou o nome do leão no leão, do tigre no tigre, de cachorro no cachorro, e assim com todos os animais. E não só com os animais, com as plantas também. Então Adão tinha muito trabalho, muito trabalho. E aí eu quero que vocês continuem pensando com a tia Kelly. Será que Adão fazia esse trabalho emburrado, mal-humorado, de cara feia? Com certeza não. Com certeza Adão fazia esse trabalho feliz, contente, porque ele estava obedecendo a Deus e fazendo aquele trabalho para Deus, cuidando das coisas que o próprio Deus tinha feito. E nós? Será que nós também fazemos o nosso trabalho com alegria? Porque isso também é um mandato cultural. Fazer o nosso trabalho, seja um trabalho de casa, seja na escola, seja o trabalho do papai e da mamãe, que nem a tia Kelly. A tia Kelly dá banho em cachorrinhos. Será que a tia Kelly faz esse serviço feliz? Contente? Sim, porque é o trabalho que Deus me deu. E nós temos que fazer ele feliz, contente, muito bem feito, porque foi Deus que deu o nosso trabalho. Vamos pensar em mais uma coisa? Quando a gente faz tudo isso que a tia Kelly está falando, a gente faz para quem? Será que é só para nós? Vamos ver o que diz no livro de Salmos 24, versículo 1. Abra aí com a tia Kelly. Salmos 24, versículo 1. Vamos lá? Diz assim: do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Olha só, é do Senhor, é Deus. Tudo que está no nosso planeta Terra é de Deus. E nós também somos de Deus. Então, será que nós temos que cuidar só das plantas e dos animais? Não. Nós temos que cuidar de nós também. Tia Kelly, mas como? Vamos ver? A tia Kelly tem uma observação para fazer com vocês. Porque agora, nos nossos dias, tá muito na moda, vamos dizer assim, animais de estimação, cuidar do planeta Terra. E realmente isso é muito bom. E é muito importante que a gente cuide dos animais com carinho,
que a gente preserve o nosso planeta. Mas tem pessoas que chegam a adorar os animais, a adorar as plantas. Isso está errado. Isso não pode acontecer. Vocês lembram o que diz lá nos 10 mandamentos que nós aprendemos? Nós devemos adorar somente a quem? Somente ao nosso Deus. Então, a natureza, os animais, nós temos que cuidar, respeitar, preservar. Mas nós não devemos adorar de forma nenhuma. Isso é errado, tá bom? E aí, como que nós podemos cuidar de nós? Vamos dar exemplos? Será que é mais saudável eu comer uma fruta, legumes? Ou será que é melhor eu comer uma coisa cheia de óleo, toda gordurosa? Logicamente que é melhor comer frutas e legumes, não é mesmo? Essa é uma forma da gente cuidar do nosso corpo. E será que é melhor ficar o dia inteiro deitado, sem fazer nada? Ou é melhor se exercitar? Cuidar do nosso corpo? Logicamente que é melhor se exercitar, não é mesmo? E nós podemos cuidar do meio ambiente preservando a água, cuidando, não jogando lixo, não jogando plástico, não poluindo o ambiente. Também não desperdiçando água, não deixando torneira aberta, vazando, não ficar escovando o dente e a torneira lá aberta, jogando água fora. Nós podemos também, quando a gente está no carro e a gente comeu alguma coisa ali dentro do carro, não jogar o lixo na rua. Deixar ali dentro do nosso carro. A hora que a gente chegar em casa, a gente pega aquele lixo e leva lá para o nosso lixo lá dentro de casa, não é mesmo? Não devemos de forma nenhuma nem maltratar outras pessoas e nem maltratar os animais. Devemos cuidar de todos e de toda a criação, a natureza, animais, com respeito, amor e carinho. E tem uma outra coisa que nós devemos tomar muito cuidado, que é o desequilíbrio. Porque tem algumas pessoas que pensam, eu tenho que cuidar do meu corpo? Sim, tenho. E elas começam a cuidar do seu corpo e esquecem do resto. Esquece que tem que estudar, que tem que trabalhar, que tem que limpar a casa, que tem o principal, adorar a Deus. E essas coisas vão ficando de lado e a pessoa só pensa em cuidar do seu corpo. Tem aquelas pessoas que só pensam no serviço, esquecem a família, os filhos, esquecem as suas obrigações com Deus, esquecem de falar com Deus, de fazer a oração, de ler a Bíblia, só pensa em serviço, em serviço. Isso também não pode. Tem aqueles que, só querem ficar sem fazer nada, uma preguiça. Depois eu faço, vou ficar deitado aqui na minha cama, depois eu faço. Isso também não pode. Então, tudo na nossa vida tem que ser com equilíbrio. Temos que ter os nossos momentos devocionais para adorar a Deus, para alimentar o nosso coração, o nosso espírito com as coisas de Deus. Temos que ter um momento para cuidar do nosso corpo, da nossa mente, de estar com os amigos, de trabalhar, de ter um momento de lazer, tudo com equilíbrio. E assim nós conseguimos ter uma vida boa e feliz, assim como a Bíblia nos orienta. Olha que maravilha! Vamos agora fazer uma oração e pedir para que Deus, que o Espírito Santo, nos ajude a ter uma vida equilibrada? Feche os olhinhos. Santo e glorioso Deus, mais uma vez, Pai, na Tua presença, nós te agradecemos por tudo que nós falamos aqui nessa manhã, por tudo que nós ouvimos, pela Tua palavra, Senhor, que nos orienta, que traz luz para a nossa vida. Senhor, se na nossa vida estiver existindo um desequilíbrio, se a gente tiver de alguma forma, Pai, negligenciando ou a Tua palavra, ou a família, ou alguma outra área da nossa vida, nos ajuda, Pai, a ter equilíbrio
na nossa vida e fazer as coisas no momento certo, Pai. A separar o momento certo para cada coisa. O momento certo para te adorar, para aprender a tua palavra, para te ouvir, para estar com a família, para trabalhar, para cuidar do nosso corpo, cuidar do nosso planeta, cuidar dos nossos irmãos. Nos ajude, Pai, a ter uma vida equilibrada, para que assim possamos, Senhor, te adorar de todas as formas. É isso que nós te pedimos e nós já lhe agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Beijo, crianças!